Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Bom, nessa questão a gente vai falar um pouquinho sobre a concentração molar. Um copo de 180 ml de suco de laranja ele é adoçado com 61,56 gramas de açúcar comum, e aí temos aqui a sacarose, né, que é esse açúcar, com 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios dentro da sua molécula. Calcule a concentração em quantidade de matéria, que é a concentração molar, medida nas unidades de mol por litro, do açúcar neste suco. Então imaginem vocês que a gente tem um copo. Nesse copo a gente tem aí um volume com 180 ml. 180 ml. A gente colocou aqui dentro uma massa de açúcar igual a 61,56 gramas. O açúcar que a gente colocou aqui dentro, ele é a sacarose. Ele tem essa fórmula, C12H22O11. E a partir dessa fórmula, a gente consegue descobrir qual que é a massa molar desse açúcar. Essa massa molar ela é medida nas unidades de grama por mol. E como que a gente faz para fazer o cálculo da massa molar? Isso a gente vai fazer aqui do lado, ó, massa molar. Lembrando que a massa molar é uma massa que você tem a cada 1 mol de uma determinada molécula. Então a gente vai descobrir qual que é a massa que eu tenho se eu tiver 1 mol das moléculas de açúcar, tá? Das moléculas de sacarose. E é medido na unidade de medida de gramas por mol, assim como eu coloquei aqui embaixo, tá? A massa molar medida em gramas por mol. Para você fazer esse cálculo, você simplesmente vai colocar os elementos que você tem dentro da molécula que você quer calcular a massa molar. Você tem o C, o H e o O, que são carbono, hidrogênio e oxigênio. E você vai até uma tabela periódica para pegar as massas atômicas de cada um desses elementos químicos. A massa atômica do carbono na tabela periódica vai estar lá que é 12, a do hidrogênio é 1 e a do oxigênio é igual a 16. Você vai multiplicar essas massas atômicas que eu coloquei aqui. Ó, lembre-se, esses são dados de tabela periódica, tá? E são chamados de massa ou massas, né? Massa atômica. Então, você indo na tabela periódica, geralmente tem uma legenda. E na legenda vai estar dizendo, ó, pega massa atômica. Você vai pegar a massa atômica e vai multiplicar pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem aqui dentro da molécula. O carbono tem um 12 na frente dele, o que significa que ele aparece 12 vezes dentro da molécula. O hidrogênio tem um 22 na frente dele, na frente do símbolo do H. Significa que o hidrogênio aparece 22 vezes dentro da molécula. Então, você vai multiplicar por 22 para o hidrogênio. E na frente do oxigênio tem o número 11, que significa que o oxigênio aparece 11 vezes dentro da molécula. E aí você vai fazer estas multiplicações aí. 12 vezes 12, 1 vezes 22 e 16 multiplicado por 11, tá? 12 multiplicado por 12 vai ser igual a 144. 1 vezes 22 é igual a 22 e 16 vezes 11 é igual a 176. Você vai somar esses valores todos e vai chegar no valor de 342 gramas por mol. Isso daqui, este valor, é a massa molar que a gente tem para o açúcar, tá? Então, você vai copiar esse valor aqui. Deixa eu colocar 342 gramas por mol. Só que isso aqui não é a resposta da questão não, tá? São dados que a gente vai precisar para a gente fazer os nossos cálculos. O que a gente está procurando é uma concentração em quantidade de matéria, tá? Para você calcular essa concentração em quantidade de matéria, vamos entender aqui certinho, ó. Vou colocar aqui algumas fórmulas para você compreender o que a gente vai precisar fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser calcular o número de mols. Primeira coisa aqui vai ser calcular o número de mols ou a quantidade de matéria. Eu vou colocar a quantidade de matéria para ficar igualzinho à questão.
calcular a quantidade de matéria. Mas lembre-se, quantidade de matéria é a mesma coisa de falar número de mols, tá? A unidade de medida da quantidade de matéria é o mol. Então, ó, N, que é a quantidade de matéria, que é o número de mols, é igual a massa sobre a massa molar. Então, eu vou colocar aqui uma legenda para a gente, tá? N é mol, ou quantidade de matéria, M é massa, e esse Mzão que a gente tem aqui é a nossa massa molar. Massa molar. A gente tem algum desses valores? Ó, número de mol a gente não tem, tá? Esse aqui a gente não sabe. Massa a gente sabe? Se você for na questão, você vai ver que sabemos. 61,56 gramas é a massa de açúcar que a gente tem. E a massa molar a gente acabou de calcular. Então, você vai utilizar esses dois lados. Esses dois dados, tá? 61,56 vai ser a massa, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, número de mols é 61,56 gramas, dividido pela massa molar, que são 342 gramas por mol. 342 gramas por mol. E a gente vai fazer essa divisão. O número de mols ele vai ser 61,56 dividido por 342, que dá 0,18, tá? O grama corta com grama, a gente só fica com a unidade de mol. Então, a gente vai ter 0,18 mol de quem? Era o açúcar, né? C12H22O11. Tudo bem? Então, esse é o número de mols que a gente tem dele. Só que a questão não está pedindo o número de mols, ela está pedindo a concentração na quantidade de matéria. Só que eu vou precisar desse número de mols para calcular ela. Então, a segunda coisa que a gente vai fazer é calcular a concentração, agora sim que a gente quer. Concentração na quantidade de matéria. Essa concentração na quantidade de matéria ela é medida nas unidades de mol por litro. E ela é concentração, né? Essa concentração na quantidade de matéria, é esse Mzão aí, ela é o número de mols dividido por um volume. Esse Mzão, ele pode também ser chamado de molaridade ou concentração molar, tá? Molaridade. E ele é medido nas unidades de mol por litro. Se ele é medido em mol por litro e do outro lado da igualdade a gente tem número de mols e tem um volume, esse volume precisa estar em litros e essa quantidade de matéria em mol. Você vai ter mol por litro dos dois lados da igualdade, tá? O problema é que o número de mols até beleza, a gente tem ele, né, 0,18 mol, só que o nosso volume ele não estava na unidade de litros, né? A gente vai ter que converter isso daí. Cadê o volume? Aqui, ó, tá 180 ml. Para converter para litro, você pega esse volume aqui e divide ele por 1000. Dividindo por 1000 vai dar volume igual a 0,18, né? 0,18 litros. Então, esse vai ser o valor que você vai ter. Você volta aqui embaixo, tem que converter. Tem que ser 0,18 litros. E aí você vai ter concentração molar é igual a 0,18 mol dividido por 0,18 também, só que litros. 0,18 dividido por 0,18, a concentração em quantidade de matéria vai ser igual a 1. Mol dividido por litro vai ficar mol por litro. Então, esse aqui é o valor da nossa concentração em quantidade de matéria, ou também chamado de molaridade, concentração molar. E a gente termina por aqui a resolução de mais uma questão de química. Eu espero que você tenha compreendido passo a passo dessa questão. A gente começa a questão separando os dados, tá? Todos os dados que nós tínhamos. Calculamos a massa molar, e isso você só faz se você tiver os dados das massas atômicas a partir da tabela periódica. Tá? E aí depois você só multiplica pela quantidade de vezes que cada átomo aparece na molécula e soma todas as massas que você tiver como resultados. E aí você tem a massa molar. A massa molar foi super útil para que a gente conseguisse fazer aqui, ó, o cálculo do número de mols, né, da quantidade de matéria.
A gente usou a massa que a questão passou, dividimos pela massa molar e encontramos o número de mols. O número de mols foi utilizado juntamente com o volume na unidade de litros, a unidade correta, para a gente calcular a concentração molar, a concentração na quantidade de matéria, que é igual a 1 mol por litro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscreva também no nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui dentro do canal do Estuda Mais. Um forte abraço, a gente vai se ver numa próxima videoaula. Tchau, tchau!